Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 119 do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro, e começo pedindo a vocês que sigam a gente nas redes sociais, né? A gente está no Instagram e no antigo Twitter, que agora é X, no @pcategoria. Você que acompanha a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, dê o like aí no nosso episódio, compartilhe também, faça chegar mais longe aí a palavra da quarta divisão nacional. A gente chegou na 9ª rodada da Série D, entramos aí na reta final da primeira fase, faltando apenas, na hora da gravação desse episódio, um jogo da 9ª rodada para ser realizado. E a gente vai falar sobre tudo o que aconteceu aí nesses últimos dias, nesse fim de semana e no começo de semana, agora nessa edição 119 do Quarta Categoria. Meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos estão aqui comigo e vão trazer aí seus destaques iniciais. Satisfação, pessoal. Saudações, Marcos, Ellison, todos e todas nos escutam e nos assistem também. Rodada de Série D, né, com um confronto de opostos, né? Manauara e o Humaitá, times que na próxima rodada já podem dizer adeus ou seguimos, né, na competição. Bom dia, boa tarde, boa noite, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria, e meus colegas Ellison e Felipe. Infelizmente, ninguém me avisou que os dois iam vir com a camisa da revista Série Z, não deu para me ajeitar. Mas, enfim, meu destaque vai para essa virada de turno que a gente vê que alguns times começam a mostrar alguns sinais de reação, outros começam a dar sinais de queda, e assim segue a competição. Alguns times quase classificados, outros praticamente eliminados, né? E tem muita bola para rolar pela frente, mas vamos nos ater a essa última rodada que foi muito boa, por sinal. Pois é, temos 5 jogos aí pela frente, 5 rodadas pela frente, fora os gaúchos, né, que começam a fazer as partidas que foram adiadas por conta da questão das chuvas, mas disso e de tudo mais a gente vai falar daqui a pouquinho, depois da nossa vinhetinha de abertura do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois bem, a gente começa mais uma edição do Quarta Categoria falando sobre a rodada 9 do Grupo A1, que teve o Manauara disparando na briga pela melhor campanha da competição, que vem travando aí entre o Robô e o 13. O time amazonense fez 5-0 no Humaitá fora de casa, com destaque para Neto Oliveira, autor de 2 gols. Carlinhos, Romarinho e Wallace Moraes completaram o marcador para o time dirigido por Marcelo Vilar. Também tivemos a vitória do Porto Velho sobre o Rio Branco por 2-0. 2-0 também foi o placar do triunfo do Manaus sobre o São Raimundo de Roraima. E na segunda noite o trem ficou no empate por 0-0 aí com o Princesa dos Solimões. Com 25 pontos, o Manauara é o líder disparado da chave, com saldo de gols de 23, uma campanha avassaladora. O Porto Velho vem em segundo com 18, o Princesa dos Solimões tem 15 e o Manaus com 14, fecha o G4. Fora estão o Trem com 12, Rio Branco com 11, cumprindo já a tabela, e já dá para cravar isso com muita tranquilidade. Vem São Raimundo com 4 pontos e o Humaitá, que segue firme com a pior campanha da competição, sem pontuar e com saldo de gols negativo de 19. Felipe, o Porto Velho faz uma campanha muito boa, né, com 18 pontos, e aí a gente vai mostrar aí os gols do fim de semana do Porto Velho, e se não fosse o Manauara, né, a gente também já estaria com esse Porto Velho muito próximo, né, de se classificar também. A Série D, né, geralmente tem essas equipes que se isolam na liderança e acabam apagando, né, times que vêm atrás. O caso do Porto Velho é um desses, né, como você citou, né? Faz uma campanha muito sólida, tem um jogo a menos ainda para disputar, já tem 6 pontos de vantagem para o quinto colocado, pode abrir 9 pontos também aí. Assim, a classificação estava encaminhada, digamos, mas pode encaminhar melhor ainda, né, essa classificação. A gente está vendo o gol aí do Matheus Bitic de fora, antes do meio campo, né, o gol que o Pelé não fez, que a gente sempre cita, né? O Porto Velho teve muita autoridade para vencer o Rio Branco, conseguiu fazer esses 2-0, o time que voltou a campo, né, depois de não entrar em campo na rodada espelhada, no jogo de volta, digamos, e conseguiu essa vitória por 2-0,
Um jogo aí que é um confronto, entre aspas, direto, né, já que o Rio Branco chegaria a 14 pontos contra 15 do Porto Velho, apesar de jogar menos, e acabou que distanciou a equipe, pelo menos essa briga entre os dois, né? E destacar também o Manauara, né, como você citou, né, eu falei que na próxima rodada pode ter a questão, né, de um time dizer adeus, caso o Maitá, e outro time dizer que segue, né, que é o caso do Manauara, mas é uma questão mais matemática mesmo, porque virtualmente, né, outro clássico, inclusive, marcado, né, nesse grupo, virtualmente já está definido que o Manauara segue e o Maitá está fora. Né? Eu acho mais ainda que o Maitá está fora do que o Manauara está dentro da próxima fase. O destaque vai para o Trem, né? O empate entre Trem e Princesa dos Solimões, que ficaram no 0-0, jogando no Zerão. Um resultado muito ruim aí pro Trem, né? A rodada foi muito ruim para a equipe do Amapá, que saiu do G4 por conta da vitória do Manaus por 2-0, e batendo o São Raimundo do Roraima por 2-0. E nessa partida tivemos entre Trem e Princesa, tivemos o destaque do goleiro Robert, que defendeu um pênalti batido pelo Pedro Foguete. Na verdade, os goleiros foram destaque, né? Que logo depois desse pênalti, depois de uns minutos lá, já encaminhando para o final do jogo, o goleiro Vitor, da equipe do Trem, fez uma grande defesa numa chance do Gabriel Muri e evitou um resultado ainda pior, né? O Trem já não vence há umas 4, 5 rodadas. Né? É uma dessas equipes que, com a virada do turno, está em queda e precisa retomar logo o caminho das vitórias, porque está vendo que o grupo já está sendo tomado já pelas equipes do Amazonas. E uma vez que isso acontece, pode se tornar muito difícil de se reverter, ainda mais na reta final de primeira fase. A gente sabe do poderio, principalmente financeiro, das equipes do Amazonas, em relação a equipes de outros estados da região, ainda mais quando não há equipes paraenses no grupo A para dar esse equilíbrio de forças, né? Então, o Trem se vê agora numa situação um pouco mais complicada, embora ainda reversível. A distância é muito curta, são apenas 2 pontos para o Manaus, né? E tem ainda pelo menos 5 rodadas pela frente. 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Então, há tempo para virada, mas não pode deixar essa situação continuar por mais tempo. Enquanto o Marcos falava sobre o 0-0, né, da partida do Princesa dos Solimões contra o Trem, a gente via aí os gols da goleada do Manauara nessa rodada de número 9, diante do Maitá, que não apresenta qualquer resistência. A gente conseguiu ver muito bem isso nas imagens. No grupo A2, a gente tem uma mudança de liderança, né, nem que seja nos critérios de desempate. O Altos assumiu a ponta da tabela ao vencer o Águia de Marabá por 2-0 no Lidolfinho. Motoclube e Fluminense do Piauí acabaram empatando sem gols. O Cametá conquistou sua terceira vitória na competição ao fazer 3-2 no River, que foi dirigido por Anderson Camar, depois de demitir André Gaspar. Tocantinópolis e Maranhão ficaram no 1-1 no jogo que encerrou essa rodada na noite de terça-feira. Na tabela de classificação, a gente tem o Altos com 15 pontos, dividindo aí a liderança com o Tocantinópolis, que tem a mesma pontuação, mas levando a melhor nos critérios de desempate. O Maranhão chegou aos 14 pontos, é o terceiro. O Motoclube também com 14 pontos é o quarto. Fora estão River com 11, Cametá com 11 também, Fluminense com 10. E lá embaixo também, só cumprindo tabela, a gente vê o Águia de Marabá, uma das grandes decepções dessa primeira fase. Marcos, o River entrou no grupo, né, na competição, como um dos times que a gente poderia quase que cravar a classificação, mas mudou de técnico depois da primeira rodada, né, quando o Roberto Fonseca preferiu ir para o ABC. O André Gaspar chegou sem muito estofo para assumir esse posto. O River vinha apostando em treinadores com mais bagagem nas últimas temporadas, e o André Gaspar foi demitido depois de xingar os torcedores, né, dessa partida que foi derrotado na partida anterior, na verdade, da rodada anterior, quando foi derrotado pelo Motoclube, né? Ele brigou com os torcedores e acabou sendo demitido. Será que preocupa a situação do Galo Carijó, pensando na vaga para a próxima fase, ou com 5 jogos aí dá tempo de recuperar? E aí, enquanto você fala, a gente vai daqui a pouquinho passar também, e na verdade, quando o Felipe, né, for comentar sobre a partida dele, a gente vai mostrar os gols dessa vitória do novo líder, que é o Altos.
Bom, já vou emendar a minha resposta já com o comentário do jogo, né? O River perdeu para o Cametá por 3-2, uma derrota de virada. Os gols foram marcados por Henderson e Debu, 2 vezes por Cametá, e Vitor Alberto e Patrick descontaram para a equipe do River, né? O River vem, assim, desde o início da competição já é uma equipe que não tem uma grande regularidade. Vem de seguidos tropeços, alguns bons momentos na competição, como a própria goleada por 5-0 sobre o Tocantinópolis. Só que agora não é um momento que o River está oscilando, é um momento que a equipe está caindo muito de produção. No início estava dividindo uma vitória, às vezes arrancava um empate, vinha goleada, depois perdia de uma forma assim bem ruim, né? Atuações abaixo do esperado. Agora as atuações abaixo do esperado estão se tornando frequentes. Fazendo uma comparação justo com o adversário, o último adversário que foi o Cametá. Né? O Cametá vem crescendo na competição, outra equipe que também oscila bastante, chegou agora aos 11 pontos, mas nos últimos 9 disputados conquistou 7. E é um crescimento significativo, né? Visto que até então tinha 4 pontos apenas somados na competição, agora chega aos mesmos 11 pontos do River e começa a ver o G4 mais de perto. Já o River somou apenas 1 ponto nos últimos 9. Então é uma situação preocupante, sim. O que pode ser um alento tanto para o Cametá quanto para o River é que não há nenhum time nesse grupo que esteja numa grande regularidade. Eu vou pegar o exemplo do Altos, que é o líder da chave. O Altos chegou a 15 pontos com a vitória sobre o Águia de Marabá, é o líder do grupo, mas dos 8 líderes da Série B, de cada grupo, o Altos é o que tem menos vitórias, tem apenas 4 vitórias. Enquanto em outras chaves a gente vê líderes por 6 vitórias, 7 vitórias. O líder do grupo A2 tem apenas 4. E é o mesmo número de vitórias que tem o Tocantinópolis, é o mesmo número de vitórias que tem o Maranhão, e o River e o Cametá estão apenas 1 vitória de alcançar essa meta de 4 vitórias que tem o líder, no caso. Né? Então, com 5 rodadas, eu acho que é suficiente para buscar uma reação e engrenar de vez na competição, tanto para o Cametá quanto para o River. No caso do River, que a gente está citando aqui, né, ainda mais com toda a expectativa depositada desde o início da competição, acaba se tornando não só uma expectativa, mas uma cobrança. Né? A cobrança é muito maior do que dos lados do Cametá, que entrava sem expectativa nenhuma na competição. Então, assim, eu diria até que é uma obrigação nessa chave que ainda todo mundo oscila, o River tentar buscar essa regularidade o quanto antes para poder garantir a sua classificação. Essa questão das vitórias, né? O Altos é o pior líder, digamos, em aproveitamento, pelo menos. Em pontos, o Concórdia ainda está abaixo, mas tem um jogo a menos. Se um jogo a menos, então, pode passar o Altos nessa classificação. E, além disso, né, o Altos, que tinha uma força em casa, onde jogava em Altos, agora não nos jogos mais em Teresina, né? O time só tem a 5ª melhor campanha do grupo em casa, né? São 7 pontos. E o time tem sido a melhor campanha fora, com 8, né? Então essa vitória foi bem importante contra o Águia de Marabá, que vive uma campanha muito melancólica, né? Uma campanha triste, assim, né? Parece que mais a torcida do Águia quer que acabe logo essa primeira fase para o time descansar, né? Para descansar da equipe, porque de fato é uma campanha totalmente inesperada, mas que já entrou numa espiral de negatividade tamanha que acaba fazendo com que a equipe tenha esses problemas. E a gente via os gols da partida da vitória do Altos, né, que foram marcados aí pelo Valber e pelo Leandro Amorim. A ordem dos gols estava invertida, né, deu para ver até pela questão da luz solar, mas a gente viu os gols da vitória da equipe piauiense, vitória importante que coloca o time na liderança da competição. A gente vai agora para o grupo A3, né, onde a gente tem um time em franca ascensão. O Atlético Cearense, de saco de pancadas e desacreditado, última força do grupo, acabou engatando a 4ª vitória seguida e assumiu a vice-liderança da chave ao vencer o Souza por 2-0, com o veterano russo Ari marcando mais um gol, chegando a 6 e assumindo
a artilharia da competição, dividida aí com outras pessoas. Quem vai na contramão parece ser o Santa Cruz de Natal, né, que foi derrotado por 2-1 pelo Maracanã, no Ceará. Potiguar e Iguatu empataram por 0-0, e no duelo mais pesado aí da chave, na Arena das Dunas, América de Natal e 13 empataram por 1-1, em um jogo com arbitragem bem controversa. O 13 ficou atrás na disputa com o Manauara pela melhor campanha geral, mas segue sobrando na chave com 23 pontos. O Atlético Cearense, com essa quarta vitória seguida, assumiu a segunda posição com 15 pontos, mesma pontuação do Iguatu, e o América de Natal entrou no G4, é o quarto colocado com 13 pontos. O Santa Cruz de Natal com 12, Souza com 11, Maracanã com 8 e o Potiguar com 4 fecham aí a tabela de classificação. Um dos grandes e talvez o grande responsável por essa arrancada do Atlético Cearense é o treinador Jason Vieira, né, que chegou há pouco tempo e consegue essa arrancada com o time, e ele falou com o quarta categoria sobre esse momento e se ele acreditava de fato qual é o segredo para essa ascensão da equipe da Águia. Fala, Jason. Em relação a essa questão da reação do Atlético, né, muita gente está impressionado, né, como o Atlético conseguiu reagir da forma que vem reagindo dentro da própria competição. A gente, mas não tem segredo nenhum, foi só trabalho, né, algumas mudanças que a gente fizemos aqui em termos de posicionamento, em cima de características de atletas, de mecanismo, né, que precisava ser corrigido, a gente vem corrigindo, né, aquilo que a gente entende que o futebol moderno pede, a gente está implantando aos poucos, e a gente vê o Atlético hoje com uma cara diferente, né, e graças a Deus a gente está colhendo os frutos, né, que são um resultado positivo, que está sendo fundamental para que a gente possa, né, brigar por essa classificação. Valeu, Jason, muito obrigado aí pela participação no quarta categoria. E, Felipe, acho que além do Jason Vieira, né, treinador que vai guiando o time aí rumo a essa arrancada, outro papel fundamental é de Ari, né? Experientíssimo, e parece que resolveu levar a sério agora jogar bola, não ser apenas o dono do Atlético Cearense. Resolveu mostrar o que todo mundo conhece da carreira dele internacional, principalmente, né, que o levou para a seleção da Rússia, e botou o time embaixo do braço para tirar da lanterna e colocar na segunda posição. Não só resolveu, né, demonstrar em campo a qualidade que tem, porque, de fato, né, as polêmicas do Atlético Cearense envolviam muito ele fora de campo, né, envolvem muito ele fora de campo, porque ele é o mandatário. E o treinador do Atlético, né, até fala que não tem segredo, mas talvez o segredo seja realmente o Ari, seja um time que jogue pelo Ari. E eu lembro que você no episódio passado falou, né, que é quase impossível não lembrar do Ciel, né, em relação ao Ari, e me parece muito disso também, né? Apesar que o Ferroviário tinha um elenco melhor, um time mais experiente, né, o Atlético é um time mais jovem, mas de fato o time parece engatou esse espírito de jogar em função do Ari e tentando o resultado. Tanto que nas últimas 5 partidas o Atlético tem a melhor campanha que o 13, né? São 12 pontos contra 11. Então, de fato, não parece ser apenas um devaneio, né? Porque a gente vê o 13 muito regular, positivamente, e numa chave onde é bem possível que a gente tenha classificações culposas, digamos, né? Times que estão se esforçando para ficar fora, mas acaba que tem 4 vagas ainda para disputar, 4 vagas na próxima fase, e algumas equipes vão conseguir essa vaga, mesmo sem ter mostrado alguma coisa de melhor, né? Acho que isso é um caso bem clássico disso, é o América, né? E, inclusive, 2 jogos que se esperava muito, ele entregou pouco, né? Esses 2 confrontos entre 13 e o América. Mas o caso do Atlético Cearense, de fato, é um time em ascensão que, numa chave onde há muita força para ficar fora do G4, o Atlético Cearense vem fazendo uma coisa bem simples, mas muito objetiva, para conseguir essa classificação que parece muito possível de acontecer, já que o retrospecto atual é muito bom para a equipe cearense. Meu destaque vai para a vitória do Maracanã sobre o Santa Cruz de Natal por 2-1, que foram marcados por Índio e Guilherme para a equipe do Maracanã. E Ian Oliveira descontou para o Santa Cruz. Na verdade, abriu o placar para o Santa Cruz e a equipe do Rio Grande do Norte acabou sofrendo a virada. Né? E por falar em virada, né, a virada de turno para o Santa Cruz foi péssima. Né? Caiu da vice-liderança, agora o 5º colocado da chave. E muito passa por aquilo que eu falei, sobre
a defesa ser um ponto fraquíssimo do time. Inclusive, eu destaquei aqui nas minhas anotações que a derrota foi de virada e sofrendo 2 gols, de certa forma, até semelhantes, cruzamentos rasteiros para dentro da área, e sempre alguém ali para fechar e completar para o gol. Né? É a terceira derrota seguida do Santa Cruz nessa sequência aí, da virada de turno. Né? E, por outro lado, o Maracanã deu uma reação, quebrou uma sequência ruim aí, não vencia, acho que, se eu não me engano, desde a segunda rodada, mas mesmo assim, muito distante ainda do G4. O Maracanã não vencia desde o jogo contra o Potiguar na segunda rodada, fora de casa por 2-1. Então essa é a primeira vitória no seu mando de campo, né, em seu território, que é muito pouco, pensando em classificação, ainda mais muito distante ainda, está 5 pontos do América de Natal, e precisa engatar uma sequência de vitória muito iluminada, eu diria, para buscar uma classificação, o que eu acho que não vai acontecer. Né? Embora a Série D seja o território onde tudo possa acontecer, eu acho que o Maracanã dificilmente vai buscar essa reação. Maracanã, que a gente lembrou, né, na semana passada, que com o título da Copa do Nordeste do Fortaleza, por ter sido o terceiro colocado no Campeonato Cearense dessa temporada, acabou herdando a vaga na Copa do Brasil via estadual, já que o Fortaleza entra direto na terceira fase, né, por ter vencido o Nordestão. E eu vou falar rapidinho aqui sobre o empate polêmico, né, entre América de Natal e 13, né, gols do Wenderson para o América e gol do Wanderson para o 13, quase que charais, só que teve uma situação bem determinante no empate, que foi que o Wenderson recebeu o cartão amarelo na comemoração do gol, né, e depois ele precisou fazer uma falta e recebeu o cartão vermelho, e aí 3 minutos depois dele ser expulso, o 13 conseguiu o empate com o gol do Wanderson, uma jogada que o 13 passou mais de 1 minuto trabalhando de pé em pé, até chegar em condições do jogador de 23 anos, né, que disputou o Paraibano pelo Pombal, finalizar e fazer um bonito gol. E nos acréscimos, o 13 chegou a virar o placar com o Iamada, só que a arbitragem acabou anulando o impedimento, não dá para ficar muito claro, anulando por impedimento, e aí eu, sinceramente, não consegui ver nenhum ângulo que confirme o impedimento. É uma jogada muito duvidosa, a arbitragem pode ter errado, pode ter acertado, mas foi uma decisão bem contestada pela equipe de Campina Grande, que segue fazendo aí uma boa Série D do Campeonato Brasileiro, vai liderando com folga, né, esse grupo A3, e esses confrontos entre 13 e América e 13, né, 2 empates por 1-1, mas infelizmente o nível do futebol dos dois bem aquém nessas duas partidas, né? O América não consegue engrenar sob o comando do Marcinho Santos, com a folha salarial que se especula que gira em torno de R$800 mil, quase que a folha do Retrô no ano passado, né? Que a gente sempre falou muito aqui que o Retrô tinha uma folha salarial altíssima na temporada passada para não conseguir o acesso, e o América do Marquinhos Santos também vai nessa, investindo muito, é o primeiro ano da SAF do Mecão, né? A gente vê muito bem isso, e não consegue, de fato, engrenar, né, nessa série D do Campeonato Brasileiro, mas, nesse caso, melhor para o 13, que segue disparado aí, invicto na competição, enquanto o América não consegue fazer aí muita coisa. Está no G4 agora, mas apenas com 1 ponto de vantagem sobre o Santa Cruz de Natal, que está fora. No grupo A4, a gente teve muita mudança na tabela. Só o líder e o Lanterna não trocaram de posição. Essa 9ª rodada foi aberta no sábado, com vitória do Retrô por 1-0 sobre o Asa na Arena de Pernambuco, que parecia mais um pasto com relação ao gramado, uma vergonha. A derrota tirou o Asa do G4 e tirou o Rodrigo Fonseca do comando do Fantasma, que contratou Raniele Ribeiro, que conseguiu acesso em 2021 com o Campinense, para ser seu novo treinador, já foi apresentado. O Sergipe abriu 2-0 no CSE, no estádio Juca Sampaio, mas acabou se fazendo o que mais se esperava, perdeu. O time alagoano virou, venceu por 3-2, e o resultado disso foi a demissão de Paulo Chardong do Gipão após apenas 5 jogos. E aí essa quebra do casamento entre o Chardong e o Souza acabou sendo péssima para os dois, né? E também para o Sergipe, que entra como um terceiro interessado, lembrando que o Chardong foi campeão do Campeonato Paraibano com o Souza e comandou o time naquela caminhada na Copa do Brasil, eliminando o Cruzeiro na primeira fase, chegando ali até a terceira fase. Ele pediu demissão depois de empatar com o Red Bull Bragantino por 1-1. Depois, já com o Leandro Senna, o Souza foi derrotado
por 3-0 lá no Nabi Abichedi. Seguindo no grupo A4, o Juazeirense fez 2-0 do Petrolina e o líder Itabaiana também venceu por 2-0 o Jacuipense. O Itabaiana chegou aos 20 pontos e segue bem isolado na liderança, encaminhado para a próxima fase. O segundo colocado é o Retrô com 14 pontos, que subiu 2 posições. O Jacuipense caiu para terceiro, também tem 14 pontos. E o CSE entrou no G4 agora somando 12 pontos. Também com 12 pontos, mas fora da zona de classificação estão Juazeirense e Asa, briga boa aí pela quarta vaga. E mais por fim vem Petrolina com 9 pontos e apenas com 5 pontos está o Sergipe segurando essa lanterna. Marcos, dá para confiar nessa reação do Retrô? E sobre o Asa, né? Era um time que parecia muito bem estruturado, vice-campeão alagoano, com um elenco experiente, mas vem em queda livre, né? E eu queria saber de você também se dá para o Asa se recuperar com essa mudança de comando ou se deve ficar por aí. Enquanto isso, a gente vai vendo o gol do Fernandinho, aquele mesmo que garantiu a vitória da Fênix sobre o Fantasma. Bom, o Retrô é uma equipe que estava dando todos os sinais de que dava para algum time do quinto ao oitavo chegar dentro da zona de classificação. Né? Deu algumas chances, né, para que isso ocorresse, mas nas 3 últimas rodadas conseguiu alternar entre vitórias e derrotas, né? Conseguiu somar alguns pontos e acaba assumindo a vice-liderança da chave. E é uma chave semelhante até ao que eu falei no grupo A2, né? É aquela questão de que os times oscilam muito. Né? A grande diferença é que no grupo A2 não tem um Itabaiana reinando soberano na chave. Né? Então, o Itabaiana tem 6 vitórias, apenas uma derrota no grupo. Então, está indo muito bem a equipe sergipana. Então, o Retrô conseguiu aí chegar a essa vice-liderança, bateu com certa dificuldade a equipe do Asa, um jogo num gramado horrível lá na Arena Pernambuco, muita chuva por lá. E agora o que falta para o Retrô é ter a sequência que o Itabaiana tem. Né? Conseguir não perder tanto igual perdeu no primeiro turno, não só em questão de derrotas, mas também perder pontos, empates que não deveriam ocorrer. Tem que ser mais regular. Precisa buscar essa regularidade para ser aquele Retrô que a gente espera dentro da competição. Já o Asa vive uma situação delicadíssima, né? Não vence há 5 jogos e não marca 4. Acabou que o Asa, se o Retrô dava chance para algum outro time assumir, o Asa não só deu chance, como também entregou. Né? Acabou que o CSE assumiu a 4ª colocação do grupo, agora o Asa se vê fora da zona de classificação e também acabou passando por uma troca de técnico aí, né? Saiu o Rodrigo Fonseca que teve passagem aqui no futebol capixaba, Poder Esportivo, Vitória, teve na temporada passada no Nacional de Patos, fez uma grande Série D, mas esse ano não conseguiu repetir a boa campanha do ano passado e agora está fora. E vem para o lugar dele Raniel Ribeiro, que é um treinador que conquistou acesso e o vice-campeonato da Série D de 2021 com o Campinense, esteve aqui no nosso podcast conversando com a gente. Eu acho que a gente conhece muito bem a capacidade do Raniel de resgatar a força de um time, né, de conseguir brigar por algo com mais força nessa competição. Agora, fica a dúvida de se nessas poucas rodadas que faltam, o time vai ser regular o suficiente para buscar essa classificação. Acho que valeria até a pena ver, né, qual foi a última vez que o Asa ficou atrás de um alagoano na Série D. Porque geralmente o Asa é o time mais forte, e dentro de campo mostra isso, e acaba que agora o CSE, né, que assume essa posição de melhor alagoano nessa competição, CSE que venceu. Se o Águia de Marabá tem uma melancolia, me parece que o sentimento do Sergipe é muito mais de raiva do que de melancolia. É um time que de fato não engrena. Me parece muito... Vou falar uma coisa polêmica, mas parece muito mais preocupado com a situação de Confiança na Série C, mas não se prepara para chegar junto com Confiança na competição. Né? Então, é uma coisa muito mais de discurso, porque o campo não vem mostrando isso nas recentes participações. E esse jogo é uma síntese disso. Né?
time abriu 2-0 contra o CSE com 2 gols de Gilvan. O CSE estava melhor na partida e acabou que o Sergipe conseguiu encontrar, entre aspas, 2 gols, né, no jogo. O CSE conseguiu reduzir a desvantagem logo depois de tomar o segundo gol. No final da partida, depois de 80 minutos, conseguiu a virada, né, os 3-2, e colocou a equipe no G4. Né. Então, é um fator aí que tinha de deixar a torcida muito mais enraivecida do que com melancolia, porque de fato o Sergipe faz uma campanha deplorável, não tem outra palavra para citar, porque não é nem que está perto, está fora do G4 com chance, né? O time está longe do G4 e sem demonstrar nada que possa mudar essa situação, ainda mais essa nova troca de treinador que a equipe vai passar. E só passando a questão do retrô, né, não é nada impossível a gente pensar que com essa vantagem do 3 do Itabaiana, que ocupa um retrô e América logo na segunda fase. É algo que pode acontecer. Duas equipes fortes que nós apostamos como 2 acessos já possam se matar, digamos, na próxima fase, já que a combinação não é nada impossível de acontecer. Pois é, os times já estão também de olho nesses confrontos da segunda fase. A gente sabe, né, confronto A1, os 4 do A1 contra os 4 do A2, A3 contra 4, A5 contra 6 e A7 contra 8. Então, todo mundo já de olho também nessa questão da formatação dos duelos no mata-mata da segunda fase. Bom, a gente passou pelos 4 primeiros grupos, agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinha e voltamos ali com A5, com A6, A7 e o grupo A8. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Pois bem, a gente volta agora com a edição 119 do Quarta Categoria, mais uma vez pedindo para que todo mundo que nos acompanha compartilhe nossos episódios, deixe o like, se inscreva no nosso canal se está assistindo pelo YouTube, isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, e para quem ouve nos tocadores de podcast, compartilhe aí os nossos episódios. Voltando ao nosso giro pelos grupos, chegamos no A5, que teve vitória do Misto, agora comandado por Odil Soares, e que fez 1-0 no Iporá. O Brasiliense goleou o Capital do Tocantins por 4-0, com direito a gol de Tobinha. Anápolis fez 1-0 no Real Brasília, e o Craque retornou ao G4 depois de vencer o União Rondonópolis por 1-0. O Brasiliense segue muito bem na competição, chegou aos 22 pontos, liderando o grupo. O G4 ainda tem Anápolis com 17, Craque com 14, e o Misto, que é outra novidade entre os classificados de momento, com 13 pontos. Iporá e o União Rondonópolis tem 11 pontos, Capital 7 e o Real Brasília só 2, conquistados nos 2 empates das 2 rodadas anteriores. Felipe, enquanto a gente vê os gols de mais uma goleada, eu queria que você falasse desse Jacaré, né, que vem abocanhando muitos adversários, sem pena nenhuma, e parece que vai se garantir até com certa tranquilidade no mata-mata. A gente falou do Porto Velho, né, que acaba sendo ficando escondido pela campanha do Manauara, né? O Brasiliense também tem uma campanha que fica meio escondida em relação ao Manauara 3, né? Mas a gente vê, são apenas 3 pontos de desvantagem para o Manauara e apenas 3, né? O time tem 11 pontos de vantagem e também é um que pode conseguir a vaga já na próxima fase, dependendo dos resultados, né? O Brasiliense não teve dificuldade para vencer o Capital, para golear o Capital. Uma grande partida do trio de ataque, o Matheus Batista, o Joãozinho ou João Santos e o Tobinha, né, que é bem conhecido nosso aqui da competição. O Brasiliense segue bem a passos largos para conseguir essa classificação. E claro que o Brasiliense é aquilo, é tudo ou nada, né? Se não subir, é tragédia. Se subir, é meio que a salvação de um time que
começou muito mal o ano, né? Não chegou na final do Brasiliense, né? Distrital. E na Série D mudou um pouco a política de contratações e vem dando resultado, né? Um time que lidera com folga, com 5 pontos de diferença, e que tem tudo para brigar por coisas boas. Ainda mais que se o grupo A6 confirmar como um grupo tecnicamente mais fraco, apesar que o grupo A5 também não é um grupo muito acima da média também não. Então, mas o caminho brasileiro é bem positivo, caso as coisas se confirmem, as lógicas se confirmem para a equipe chegar nas fases mais agudas da competição. Ainda mais que se acabasse agora a primeira fase, estava praticamente classificado para a terceira. Né? Mas enfim. Bom, meu destaque no grupo A5 é a vitória do Crack por 1-0 em cima do União Rondonópolis, gol de cabeça de Jefferson no segundo tempo da partida. E assim, é um jogo de duas equipes que oscilam muito na competição. Né? E são equipes que empatam muito. Cada uma tem 5 empates. A diferença aí é que o Crack, se não é uma equipe brilhante no decorrer, não tem sido uma equipe brilhante no decorrer da competição, mas é uma equipe que vence jogos com um peso muito grande na classificação. Né? Venceu o Brasiliense na segunda rodada. Foi a única equipe do grupo a bater o Brasiliense. E agora bateu o União. E aí, que é um resultado que compensa toda aquela crise, né, diria, das rodadas 7 e 8. Né? Foram 2 confrontos contra o Real Brasília, 2 empates que não deveriam ter acontecido, que podem pesar negativamente, mas uma vitória como essa, diante de um adversário direto, que é a União, uma equipe que ainda luta para deixar de oscilar tanto, é importante. Né? Recupera a autoestima. Agora, para as duas equipes fica a mesma lição, é regularidade. Né? Precisa ser regular para buscar a classificação. O Crack, por vencer esses jogos mais decisivos, ainda que são poucas vitórias na competição, são apenas 3, está um passo à frente do União, mas lá no início da nossa abordagem sobre a Série D, na época da tier list, a gente botou o União como possível surpresa, e eu ainda acredito que em 5 rodadas o União possa surpreender e virar essa chave. O Crack agora é tentar manter, né, de vez em quando conseguir abocanhar uma vitória, de vez em quando surpreender a gente, que consegue essa classificação. Eu acho que, de certa forma, eu não digo de uma forma tranquila, nem convincente, mas consegue cravar o seu nome na próxima fase. Bom, agora a gente pula para o grupo A6, que ainda tem a partida entre Democrata e Portuguesa do Rio para ser realizada aí, para fechar essa 9ª rodada. O jogo vai ser na quarta-feira, dia 19, mas a gente já teve bola rolando em Moça Bonita para mais uma derrota do Audax Rio, que perdeu por 2-1 para o Real Noroeste. O Nova Iguaçu decepcionou, empatando em casa por 1-1 com o Ipatinga, e o Itabuna venceu o Serra por 2-0 no Robertão. A tabela tem Itabuna na ponta com 19 pontos, seguido por Nova Iguaçu, que tem 16. A Portuguesa tem 14, mas pode tomar aí essa vice-liderança caso vença o Democrata. E o Serra ainda segue no G4 com 11 pontos. O Real Noroeste entrou na briga pela classificação, chegando aos 10 pontos. O Democrata tem 9 pontos e pode tirar o Serra do G4 caso vença a Lusa Carioca. E lá embaixo estão Ipatinga com 7 pontos e o Audax com 5 pontos. E aí, Marcos, a gente vai pedir para você trazer um resumo dessa rodada 6, dessa rodada 9, para os capixabas do grupo A6. Enquanto isso, a gente vai vendo os gols do Itabuna, que venceu no Robertão com gols de Lauan e Zé Breno. Bom, uma rodada assim que teve tudo para o Itabuna disparar na liderança da chave, né? Por pouco que não conseguiu abriu uma grande diferença para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu acabou conseguindo um empate no final da partida com o Xandinho, diante do Ipatinga. Por pouco o Ipatinga acaba não surpreendendo aí todo mundo e encostando no G4. E essa tarefa acabou sendo do Real Noroeste, mas vou falar logo depois. Né? O Itabuna, ao menos, fez a sua parte para tentar disparar na liderança. Chegou no momento da rodada que estava com 4 pontos à frente do Nova Iguaçu. Ali no primeiro tempo, quando saiu na frente,
muito cedo e o Nova Iguaçu ainda perdia o seu jogo para o Ipatinga. Agora, falando desse jogo do Serra, assim, o Serra em particular foi uma partida desastrosa em todos os sentidos. Que o time tomou o gol muito cedo, com metade do primeiro tempo já tinha perdido um jogador expulso. O zagueiro Wesley acabou dando uma bica, né? A parte inferior do pé no peito do jogador do Itabuna, e o árbitro não teve dúvidas, expulsou direto. Isso, na verdade, a crise começou até antes do jogo, né? Que o goleiro, né, da equipe do Serra, o Robert, acabou não sendo relacionado, o que tem sido muito falado por aqui, que isso pode ter sido a fagulha para a demissão do Ney Barreto após a partida contra o Itabuna, que se por extracampo foi ruim, dentro de campo foi pior ainda. Uma equipe que não demonstrou nenhuma vontade assim, de tentar reverter o resultado, principalmente na segunda etapa, pouquíssimos chutes ao gol, pouca presença ofensiva, embora estivesse com a menos. Era muito difícil para o Serra sair do seu campo de defesa, então o Itabuna teve um domínio até maior do que jogando os seus domínios contra o mesmo Serra. E após a partida, não só o Ney Barreto deixou o clube, mas o centroavante da equipe, Gugu, embora não esteja vivendo um bom momento, é um centroavante com muita presença de área, talvez o principal jogador do elenco com essa característica. E marcou apenas um gol na Série D, e ele também deixa o elenco após também receber muitas críticas da torcida. Então, assim, o Serra vai se esfacelando na competição, dentro e fora de campo, e dificilmente agora vai ter uma sequência pesada fora de casa contra Ipatinga e Democrata, equipes que bateu no primeiro turno. Não tenho certeza se o Serra tem essa força para buscar resultados fora de casa, embora tenha conseguido um ponto contra o Real Noroeste e um ponto contra a Portuguesa, mas a questão anímica da equipe me preocupa bastante. Eu não sei se o Serra tem essa capacidade de reverter tudo o que aconteceu nesse último final de semana, mostrando bom desempenho e conseguindo bons resultados fora de casa. É uma sequência bem difícil, ainda mais sendo dois rivais diretos, né, e tem tudo para o Serra deixar o G4. E na cola está o Real Noroeste. Mas tem uma boa notícia aí para o futebol capixaba, é que se o Serra pode acabar deixando o G4, pode ser que essa vaga seja reservada para outro capixaba. O Real Noroeste bateu o Audax fora de casa, um resultado importantíssimo, visto todo o histórico do Real em Série D, uma equipe que dificilmente consegue vencer fora. Conseguiu construir o placar até com certa tranquilidade, com gols de Renatinho e Piauí. Vitor acabou descontando no final do jogo. Agora o Real tem uma sequência excelente, que são 2 jogos em casa contra os mesmos adversários do Serra, Democrata e Ipatinga. O Serra, no caso, vai a Ipatinga primeiro, e o Real recebe o Democrata e depois inverte. Mas no caso, o Real tem 2 jogos em casa e o Serra 2 fora contra essas mesmas 2 equipes. E o Real tem a chance de engatar uma sequência boa em casa. É algo que também precisa urgente, visto que desde que mudou de terreno, né, foi para Barra de São Francisco, ainda não conseguiu essas vitórias em casa que são tão importantes para a sequência da competição. Talvez seja o momento mais positivo para o Real dentro da competição, né? Agora é, de fato, consolidar para conseguir entrar no G4. O grupo A7 segue com briga pela ponta, né? Inter de Limeira segue na liderança após vencer o Patrocinense de Sifora por 1-0, mas com o Maringá na cola, porque os paranaenses bateram o São José por 3-0. O Santo André fez a segunda vitória na competição com 2-0 sobre o Costa Rica, e o Água Santa entrou na zona de classificação com a vitória por 1-0 sobre o Pouso Alegre. A Inter de Limeira segue na liderança com 20 pontos, mas com o Maringá colado também com 20. A zona de classificação tem Água Santa com 12, já uma distância bem considerável, e o Costa Rica com 11 pontos. Ainda brigam pela vaga o Santo André com 11 pontos, Pouso Alegre com 9, São José com 8. Lá embaixo temos o Patrocinense na lanterna com 5 pontos. Marcos, o Água Santa acabou vencendo um duelo importante com o time da parte de baixo da tabela e acabou entrando no G4, né? Será que aquele time que
é bem diferente do que encantou todo mundo com o vice-campeonato paulista comandado pelo Thiago Carpini no ano passado. Vai engrenar, e aí, enquanto você fala, a gente vê o gol do Luquinhas, que garantiu esses 3 pontos para a equipe do Água Santa. Muito difícil acabar cravando algo aqui, né? Com relação ao Água Santa. É uma vitória importantíssima, primeira jogando no Distrital do Inhamar, jogou já uma partida em Diadema diante do Costa Rica, duas rodadas anteriores, né, na virada do turno, acabou perdendo para o Costa Rica em casa, nesse retorno a Diadema. Antes estava jogando no Canindé, suas partidas, e aí agora consegue uma vitória importante diante de um rival direto, que é o Pouso Alegre, que está em queda livre. As duas equipes estavam em queda livre. Agora o Água Santa consegue quebrar uma sequência ruim de 6 jogos sem vencer. Não vencia desde aquela vitória contra o Maringá, lá no Canindé, por 2-1. Né? E foi uma vitória sofrida essa diante do Pouso Alegre. Porque a equipe mineira teve pelo menos umas 2, 3 chances assim, muito claras. Pelo menos umas 2 de zagueiro ter que tirar de dentro do gol o gol de empate da equipe mineira. Né? O gol do Água Santa foi marcado por Luquinhas, né, como foi mencionado. E agora o Água Santa, pelo menos, se não dá para cravar que essa seja a virada de chave da equipe paulista, pelo menos o resultado serve para deixar o rival direto numa crise sem precedentes. Né? Pouso Alegre, se por um lado o Água Santa estava 6 jogos sem vencer, agora o Pouso Alegre está 5 sem vitórias. Né? Está em queda livre, está fora do G4, está vendo Costa Rica ainda oscilando muito, mas crescendo no desempenho, crescendo em resultado, de uma forma ainda modesta. Vê o Santo André também, um certo crescimento na competição. São José e Patrocinense ainda estão estagnados, mas com a configuração atual do grupo ainda há chance para as duas equipes crescerem, embora são equipes que demonstram menos força para reagir que, por exemplo, o Água Santa, que o próprio Costa Rica, o próprio Santo André, né? E outra coisa em relação ao Pouso Alegre, que marcou apenas um gol também nos últimos 5. E esse jogo foi um reflexo disso, como eu falei, né? Foi um caminhão de gols perdidos para a equipe mineira. Né? Então, assim, por um lado, um resultado desastroso para os mineiros, por outro, um respiro para a equipe paulista. Agora, se é uma virada de chave, só o tempo dirá. Na parte de cima da tabela, na liderança, né? O Inter de Limeira conseguiu aí fazer 1-0 do Patrocinense. O Inter de Limeira só tomou gols do Maringá. O Maringá que foi muito bem, talvez a maior partida da equipe, a gente está vendo os gols da equipe na tela. 3-0 para cima do São José. São José que teve boa presença no ataque, né, no primeiro tempo, apesar de muitas tentativas de bola lançada para o dupla de ataque, o Luiz Thiago e o Jackson, né, muitas bolas longas, ou até mesmo com bolas de lateral. Mas o Maringá teve tranquilidade para fazer 1-0 e no segundo tempo matou o jogo com mais 2 partidas. Né? Inclusive, eu estou ali naquela tela ali em cima, eu estou aparecendo ali que eu estava em campo fotografando. O Maringá demonstra muita força, né? Um time que parece estar ganhando confiança, né, da torcida. Teve aquele desmanche, né, antes da competição, mas parece que os jogadores contratados foram peças assim, que se encaixaram bem para a equipe. Conseguiu tirar foto desse mortal aí, Felipe? Nessa hora eu estava do outro lado, nem estava mais lá. Ó. Eu era um daquele no meio ali entre o gol e os 2 fotógrafos, né, no segundo gol. O mortal aí do cara foi profissional, viu? Pô. Exato. O Maringá, então, tem uma confiança da torcida, um time que muito mais consistente do que o ano passado, né, que cambaleava muito, né. A gente lembra que o grupo 7 ano passado o Patrocinense foi o líder, né. Só a bizarrice que foi, né, tendo em vista que a equipe atualmente, né, a equipe mineira atualmente, né. Então o Maringá tem muita força, não perde desde a segunda rodada para o Água Santa, né. Tem uma sequência muito boa de vitórias e poucos empates. E agora vai até Pouso Alegre para tentar vencer a equipe e tentar nessa disputa particular, né, com a Inter de Limeira, onde é bem possível, né, que as equipes lutem pelo critério de desempate para ver quem será o líder. Né. No caso de São José, né, se você for nos comentários da equipe, né, do Instagram da equipe,
após o fim do jogo, né, muitos comentários falando que o time voltou ao normal, já que fez 6-0 no Patrocinense, mas tomou de 3 aí do Maringá. O time parece que realmente aproveitou a fragilidade do time mineiro para fazer essa goleada, porque de fato a equipe não parece engrenar na competição, mesmo que mesmo com a entrada do Felipinho, o meio campo que foi o melhor da Série A2 pelo Galo Clube, que eliminou o São José, a equipe parece bem longe aí de uma solidez para disputar uma coisa a mais. Mesmo que o grupo dê possibilidade disso, mas o São José realmente tem uma dificuldade de armação de jogadas com a bola no pé, mesmo que o Felipinho tenha melhorado um pouco essa relação com a bola que a equipe tem. Os gols do Maringá que a gente viu foram marcados por Negueba, Iago Santana e Maranhão. Bom, agora a gente finalmente chega no grupo A8, que segue aquela bagunça por conta do número de jogos diferentes, né, devido às partidas adiadas dos gaúchos causados pela enchente. A 9ª rodada começou com um empate por 1-1 entre Barra e Avenida. Tivemos 0-0 entre Novo Hamburgo e Cascavel. Cascavel que chama muita atenção negativamente na chave. O Ercílio Luz bateu o Brasil de Pelotas por 1-0 no Bento Freitas. E o Concórdia fez 2-0 no Cianorte. O Concórdia tem 14 pontos em 8 jogos e é o líder. O Cianorte tem 9 pontos em 6 jogos e é o segundo. O Ercílio Luz também tem 9 pontos, mas em 8 partidas disputadas. E fica na 3ª posição. O G4 ainda tem o Avenida, que chegou aos 8 pontos em 5 partidas. Na sequência vem o Brasil de Pelotas com 8 pontos em 6 jogos, o Barra com 8 pontos em 9 jogos, o Novo Hamburgo 7 pontos em 5 jogos e o Cascavel com 7 pontos em 9 jogos. O Cascavel jogou todas as rodadas e ainda assim segue na lanterna. E destaque nessa rodada na chave para o Ercílio Luz, que subiu 5 posições com essa vitória sobre o Brasil de Pelotas. Marcos, parece que o time que só empatava agora vai engrenar, né? Pois é, uma subida na tabela expressiva, até por conta da bagunça que está o grupo A8, questão das chuvas acabaram retalhando as partidas, as rodadas, retalhando as rodadas, na verdade, né? Do grupo A8, então tem jogos ainda a serem realizados, enquanto a sequência Marcos, vai seguindo. E as chuvas, né, dá para a gente ver, elas estão voltando nesses dias, não sabe se com a mesma força de antes ou não, mas a gente consegue ver aí pela qualidade do gramado e até da iluminação do Bento Freitas nessa vitória do Ercílio Luz contra o Brasil de Pelotas, que a gente está vendo o gol agora na tela. Sim, o gol marcado por Caio Mancha no segundo tempo da partida, né? Inclusive você olha o uniforme do Ercílio Luz totalmente lameado, você vê o gramado, a área do goleiro ali bem castigada pela chuva. Esperamos que a chuva não volte com a força que estava antes, né? Que, por favor, como diz a música, peço que caia devagar dessa vez, né, para poder ter pelo menos um alento, um respiro aí para a população gaúcha, não sofrer mais do que já passou, tanto que sofreu nos últimos meses. E agora sobre o jogo, né? O Brasil de Pelotas foi prejudicado ali no decorrer da partida por conta da expulsão do Matheus Marques, que deixou a equipe com 1 a menos por boa parte aí do segundo tempo, né? Pelo menos até o final da partida, então prejudicou o desempenho do time. E aí o Ercílio Luz, precisando vencer depois de tantos empates, a gravação está aqui do lado da rua, então deu para perceber que o pessoal está arrancando nessa noite. Mas enfim, voltando ao jogo, né? O Ercílio Luz precisando vencer depois de tanto empatar, então aproveitou essa chance com o gol do Caio Mancha, subiu, pegou o elevador, subiu 5 andares e está dentro do G4. Né? Não dá para cravar absolutamente nada do grupo enquanto a situação não se estabilizar. A gente vai ter um cenário mais definitivo, basicamente lá para a penúltima e última rodada, a gente vai ter um pouco mais de ideia, porque os jogos continuam sendo realizados, tem jogo da segunda rodada para se fazer, né, nos próximos dias, então muito que acompanhar, né? Muito que acompanhar. Essa questão das chuvas, né? Atrapalhou também, né? Também atingiu o Novo Hamburgo, né? Também o jogo contra o Cascavel foi em baixa chuva, gramado muito enlameado.
Assim como foi na Série C, né? Caxias e Ferroviário, que o jogo até foi adiado, não, né? Demorou para começar, para questão das chuvas fortes que voltaram ao Rio Sul, mesmo que não seja com a força de maio, né? Mas sobre Concórdia e Cianorte, a gente viu os gols na tela. Alisson e o Marquinhos fizeram os gols da vitória, né? Do clube catarinense, que é uma grande surpresa, né? Pelo que a gente esperava, né? Da competição. Fez mais uma vítima, 2-0. Em aproveitamento, passou o Cianorte, então é o líder, de fato, digamos, da chave. Um time que muito aguerrido, muito objetivo, muito vertical, né? Que tem o Emerson Cris, que acabou sendo rebaixado com o Galo Maringá, ele que assumiu a equipe no decorrer da competição aqui no Paranaense, não conseguiu salvar o time do rebaixamento, mas teve confiança para voltar ao estado onde ele é bem reconhecido, para fazer essa boa campanha até o momento de liderança, né? De um time que a gente só não fala que tem encaminhado alguma coisa melhor, porque essa chave tem essas questões, né? Dos times aí gaúchos, né? No Hamburgo e Avenida, tem 4 jogos a fazer ainda, né? O Brasil de Pelotas tem 6, né? Pronto, tem 3 a fazer, já fez 6 partidas, né? Acaba que alivia um pouco, né? E se a gente fala novamente eu vou falar, né? Se a gente fala do Porto Velho, fica escondido em relação ao Manauara, o Brasiliense, em relação aos líderes, a campanha ruim do Barra também é escondida pela campanha pior ainda do Cascavel, mesmo que seja de um ponto de diferença, né? São 2 equipes que decepcionam o Barra até mais, porque de fato é um time que tem um investimento muito forte, tem um elenco com jogadores de Série C, pelo menos, assim, mas também não engrena. São 2 equipes que já têm 9 jogos disputados, mas que não conseguem engrenar e não parecem tão assim. O Barra, pelo menos, parece que tem potencial em elenco para conseguir algo melhor. Já o Cascavel é o time também que entrou numa melancolia, assim como a Águia de Marabá, e isso a gente percebe até nos comentários da torcida no Instagram, rede social em geral, de um time de um torcedor que já sabe que o time vai perder, que vai empatar, que não vai vencer. Isso vai se refletir em campo também, porque de fato o time não está bem e já vai ser bem provável que já pense na próxima temporada, onde voltará a disputar a Série D, possivelmente. Pois bem, fechada a conta, passada a régua aí no nosso giro pelas 8 chaves dessa Série D do Campeonato Brasileiro, muitos jogos aí a serem disputados. Inclusive nesse meio de semana que a gente está gravando, né? A gente vai ter na quarta-feira, dia 19, o Hercílio Luz enfrentando o Avenida e o Novo Hamburgo vai jogar contra o Concórdia. Essas partidas aí adiadas da segunda rodada, ainda programadas para o mês de maio e atrasadas aí por conta da chuva. Bom, o que é que a gente espera aí para a 10ª rodada, antes da gente encerrar essa edição 119 do quarta categoria? O que é que vocês destacam aí nessa rodada que está por vir na Série D, a rodada que vai começar agora já a regressiva de fato, faltando 5 rodadas para o fim dessa primeira fase, e muita coisa vai ser desenhada por aí. Destacar, né, as 3 principais campanhas, né? Tem jogos bem interessantes, bem difíceis, né, pelo menos teoricamente. O 13 é direto contra o Cearense. Direto não, né? Contra o Cearense, né? Mas o líder e vice-líder se enfrentam. É um bom teste para ver como o Atlético está em relação a um time mais forte, né? O time mais forte da chave. Então, o jogo é em Campina Grande. O 13 é favorito, mesmo sendo um confronto de líder e vice-líder. Assim como não, né? Manauara também tem um confronto para confirmar a classificação. Pega o Manaus no derby Manauara, né? 2 times aí que têm uma característica bem parecida, né? De times novos. Apesar que o Manauara chegou até a Série C, ficou bons anos na Série C, mas assim, são parecidos nessa arrancada que tiveram inicialmente, né? E também em detrimento aos tradicionais do estado. Então, assim como o Amazonas está na Série B. Então, também é um jogo aí que pode ser simbólico para o Manaus, principalmente. Os 2, né? Porque o Manaus pode confirmar a classificação vencendo a equipe rival. E também o Brasiliense, né? Que pega o União Rondonópolis, um jogo que a gente que era o inverso, digamos, lá no começo, né? O União Rondonópolis, para a gente, era o favorito da chave, mais do que o Brasiliense, né? Assim como o Anápolis, e agora o Brasiliense é o favorito para esse confronto, mesmo jogando fora de casa. Então, também é outro jogo para a gente acompanhar se o União se recupera na competição, mostra força, porque ainda tem potencial, tem matemática para isso,
mesmo que ainda não tenha mostrado isso, enquanto o Brasiliense tem consistência até o momento e tem um jogo bem interessante para confirmar esse padrão da equipe na Série D. Bom, meu destaque para a próxima rodada, o Felipe até mencionou alguns jogos que eu mencionei, como Manauara e Manaus, que pelo menos eu anotei aqui, né? 13 e Atlético, seria muito interessante ver qual o tamanho da reação do Atlético na competição, né? Vamos ver agora, talvez seja o principal teste aí do Atlético até o final da primeira fase. E eu também destaco alguns outros também, como Rio Branco e Trem, que tem esse confronto entre Manauara e Manaus, né? Que há uma grande chance do Manauara continuar vencendo, né? Embora o Manaus esteja nessa reação. E Rio Branco e Trem vão olhar esse jogo com muita gana, né? Porque se o Manaus perder, é a chance de Rio Branco uma vaga no G4. Né? No grupo do grupo A3, que a gente mencionou sobre 13 e Atlético, também tem outro duelo muito interessante, que é entre América e Souza, que é um confronto que pode definir aí quem continua na briga quem vai se afastar ainda mais dessa briga ou até mesmo sair dela. No grupo A4 tem um confronto entre Asa e Juazeirense, estreia do Raniel Ribeiro na frente da equipe alagoana, e logo um confronto direto em casa, precisando muito da vitória. No grupo A6, destaque aí destaque para o seguinte, né? São 5 invictos na competição, né? E 2 deles estão no grupo A6 e os 2 se enfrentam na próxima rodada, que é Itabuna e Portuguesa. Então, um duelo valendo liderança e valendo a manutenção de uma invencibilidade na competição, né? Claro, eu como torcedor não posso deixar de destacar o jogo do Serra contra do Democrata, que é um confronto de 2 equipes que frequentam e frequentaram aí o G4 do grupo, né? E também vai ficar aquele clima de quem continua forte na competição e quem sai de vez da briga, né? E o Serra, depois dessa crise que teve, pelo menos nos bastidores, envolvendo goleiro que era titular, que se machucou, aí depois o goleiro reserva assume, só que aí o titular volta e o reserva já não gosta da situação, né? Vamos ver como é que o Serra vai reagir nos bastidores. E dentro de campo, óbvio. E também, para encerrar, também 2 confrontos interessantes, né? Avenida e Brasil de Pelotas no grupo A8, é um confronto estadual e que pode ter uma troca aí de gaúchos dentro do G4, e assim como pode haver uma troca de catarinenses no G4. Vai ter Ercílio Luz e Barra aí do Elano. Vamos ver se o Ercílio Luz agora engrena uma sequência de vitórias, porque de empate já estão cheios. Pois é, meu confronto de destaque aí é esse clássico entre Sergipe e Itabaiana, né? Apesar de parecer estar tudo desenhado, mas a rivalidade pode fazer com que o Sergipe esboce uma reação, ou Itabaiana pode afundar de vez aí o seu adversário estadual nessa 10ª rodada, e também acho que a América de Natal e Souza vai definir o futuro do Dino. Talvez até o empate fora de casa seja algo até administrável pela situação atual do time, mas eu acho que se perder do América é começar a arrumar as bagagens e dar adeus para voltar à Série D do ano que vem como campeão paraibano de 2024. E meu destaque principal, na verdade, é o São João, que vai fazer com que os jogos da 10ª rodada do grupo A3 e do grupo A4 só acabem no meio da próxima semana. Isso que é data importante. E assim a gente vai encerrando essa edição 119 do Quarta Categoria. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Marcos, a todo mundo que acompanhou. Sigam a gente nas redes sociais no @pcategoria. Se inscrevam no nosso canal do YouTube e compartilhem nossos episódios. Um abraço e até semana que vem.